Hoje em Artes, nós vamos iniciar a unidade 8, que traz com o tema Uma Imagem, Muitas Histórias. E aí o livro traz para vocês hoje essa imagem aqui, certo? E a partir dessa imagem, o que acontece, não é? Nós podemos criar várias histórias, vários contextos, tá certo? É só usar a nossa imaginação. E através da imagem, não é? Ao observarmos ela, nossa imaginação ela é acionada. Então, aí nós podemos criar, inventar muitas histórias. Eu posso observar e dizer que esse homem, não é? Ele está aí imaginando várias navegações, um navio enorme passando. Ou também ele pode criar, escrever que em um dia de domingo, em um dia ensolarado, não é? Crianças brincando de bolas, a praia está cheia de gente. Então aí a gente usa a nossa imaginação. E a partir dessa imagem que a gente vê, a gente realiza algumas questões. Por exemplo, nós temos aí, não é? Observe a ilustração da abertura da unidade. O que o escritor está fazendo? É a primeira pergunta. A segunda diz assim: você acha que é possível criar uma história com base em uma imagem? Você já experimentou fazer isso? Não é? Então, eu digo a vocês que sim, é possível, a partir de uma imagem, a gente criar uma história, tá? E a terceira pergunta diz assim: observe a imagem que o escritor está olhando. Como você acha que deve ser a história que ele está escrevendo? Né? Então, voltando para a imagem, você usa a sua imaginação, usa a sua criatividade e pode contar aí uma belíssima história, tá certo? E a partir desse texto, não é? Dessa imagem que você fará, nós temos aí um subtítulo que diz Inventando Histórias. E aqui o livro traz uma imagem, né? Um livro aberto, não é? Um mundo da imaginação. A gente trabalha o quê? A gente explora a leitura. E o livro traz consigo esse texto informativo que diz assim: quantas imagens criamos em nossas mentes ao ler uma história? Cada história tem personagens e um lugar onde tudo acontece. Escritores já criaram histórias que acontecem no centro da terra, na barriga de uma baleia e até em uma cidade no fundo do mar. Já ouvimos histórias que acontecem, não é? Que aconteceram em lugares que existem ou em lugares inventados. As histórias nos fazem criar imagens, mas será que podemos inventar uma história com base em uma imagem? Não é? Então podemos sim. Ao observarmos uma imagem, a gente pode criar uma história. E aí o livro traz a segunda imagem, paisagem de uma floresta. O livro pede para que você observe a fotografia de uma floresta, repare nas cores, na luz e nas formas. O que você sente ao observá-la? Que história poderia acontecer nesse lugar? Quem viveria aí? Existiriam animais? Como eles seriam? Então, a partir dessas pequenas perguntas, você entra no mundo da imaginação e cria uma história. Para criar uma boa história, observando uma paisagem, precisamos imaginar perguntas curiosas sobre a imagem que observamos. Quanto mais usamos nossa imaginação, mais interessante e surpreendente será a sua história, não é? A nossa história. Então, consigo a imagem, para criarmos uma história, nós poderemos fazer perguntas. E a partir desse pequeno texto que eu li para vocês, vocês irão realizar a atividade da página 61 e da página 62. A atividade da página 61, vocês terão duas imagens, certo? Então, vocês vão observar essas duas imagens e, a partir daí, vocês irão escolher uma imagem, não é? Uma das duas, tá? Para criar uma história. Imagine os personagens, os desafios que enfrentarão e onde fica o lugar
em que ela acontece. Solte sua imaginação e divirta-se. Para isso, não é? Você irá precisar da ajuda de um adulto, de papai, de mamãe ou de um responsável. Você escolhe a imagem e você, com ele, não é? Você vai criar uma história e vai escrever ela aqui nesse espaço, tá bom? Lembre-se que a história precisa de perguntas: onde fica esse lugar? Com quem você viajou? Com quem são as pessoas que irão participar dessa história, tá certo? Use a sua criatividade e divirta-se nessa atividade, tá bom? E para concluirmos a atividade de arte, certo? Teremos arte em casa, onde novamente você vai realizar essa atividade com alguém da sua família. Na atividade anterior, você inventou uma história inspirada em uma paisagem. Que tal agora experimentar contá-la? Leia novamente sua história e veja se pode inserir mais algum elemento na narrativa. Narrativa é uma ação de contar histórias ou acontecimentos reais ou imaginários. Como você imaginou, não é? E criou uma história, você irá convidar sua família para sentar perto de você e conte sua história. Procure inventar vozes diferentes para os personagens e expressar as emoções deles. E na letra B, depois de contar a história, peça a cada pessoa de sua família que fale uma palavra sobre a narrativa. Anote as palavras no espaço abaixo. Depois de você recontar a história que você criou, você vai apenas pedir para a sua família dizer uma palavra que foi retirada da história que você inventou, da história que você criou a partir da imagem que você escolheu da página 61, tá certo? Então, nossa atividade de artes é essa hoje, onde você irá, não é, usar a sua imaginação e a sua criatividade para criar uma história a partir de uma imagem, tá bom? Tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira, tá certo? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.